Existe um segredo guardado a 7 chaves sobre a força de Maria Padilha que não tem nada a ver com simpatias superficiais ou com o que a maioria das pessoas repete por aí. Se você sente que a sua vida sentimental está estagnada, que a sua presença tem sido ignorada ou que você perdeu o seu próprio poder pessoal, saiba que existe uma virada de chave invisível que muda absolutamente tudo no momento em que é compreendida. E o mais impressionante é que pouquíssimas mulheres conseguem perceber essa frequência antes que seja tarde demais. Se esse mistério tocou o seu coração, logo nesses primeiros segundos, inscreva-se no canal, porque todos os dias nós revelamos verdades profundas e mensagens transformadoras que ressoam exatamente com o que a sua alma precisa ouvir. Para entender a verdadeira essência de Maria Padilha, você precisa primeiro esquecer tudo o que já ouviu sobre desespero, submissão ou busca incansável pela aprovação do outro. O maior engano de quem tenta se conectar com essa energia é achar que o poder vem do pedido chorado, da súplica ou da dependência emocional. A história dessa entidade e a força da sua estirpe carregam um mistério muito mais antigo e refinado, moldado no fogo do respeito próprio e do domínio absoluto das próprias emoções. Quando uma mulher aprende a acessar esse portal interno, o mundo ao redor dela reage de forma imediata, porque a vibração do ambiente muda sem que ela precise levantar a voz. Caminhar pelo mundo sem conhecer essa chave é como tentar abrir uma porta blindada usando a força física. Você se desgasta, se machuca, gasta toda a sua energia vital e, no fim das contas, a porta continua completamente trancada. Maria Padilha representa a rainha, que não precisa provar nada a ninguém, porque a postura dela já declara quem ela é. O problema é que a sociedade ensinou as mulheres a agirem no desespero, a correrem atrás, a aceitarem migalhas e a buscarem validação onde só existe escuridão. E é exatamente essa postura de carência que tranca o fluxo da prosperidade e do amor na sua vida. Imagine por um instante uma mulher que entra em um recinto sem dar uma única palavra, mas cuja presença é sentida por todos os presentes. O ar parece mudar de densidade, os olhares se voltam para ela e existe um respeito velado que se impõe de forma natural. Isso não acontece por conta de roupas caras ou de uma beleza padronizada, mas sim por conta de uma energia magnética que é nutrida de dentro para fora. Esse magnetismo é o primeiro sinal da chave que Maria Padilha guarda, uma postura espiritual e psíquica que pouquíssimas pessoas têm a coragem de cultivar. Muitas mulheres passam a vida inteira acreditando que o amor é um jogo de sacrifícios, onde você precisa se anular para manter alguém ao seu lado. Elas entregam o seu tempo, a sua paz, a sua saúde mental e até a sua dignidade, esperando que o outro perceba o seu valor. Mas na espiritualidade superior, a regra é clara. Ninguém valoriza aquilo que se oferece como algo sem preço e sem limites. A energia da rainha ensina exatamente o oposto, mostrando que o valor de uma mulher é medido pela capacidade que ela tem de impor limites sagrados ao seu próprio coração. Quando olhamos para a jornada espiritual de quem realmente domina esse conhecimento, percebemos que existe um divisor de águas muito claro. De um lado, estão aquelas pessoas que vivem na ansiedade, olhando o celular a cada 5 minutos, tentando adivinhar o que o outro está pensando e aceitando ser a segunda opção. Do outro lado, estão as mulheres que aprenderam a ativar o seu trono interior, transformando a própria solitude em um escudo inquebrável e em um ímã irresistível de prosperidade e respeito. Essa mudança de chave não acontece do dia para a noite de forma mágica ou irresponsável, mas sim através de uma profunda tomada de consciência sobre como você gerencia a sua própria energia. Enquanto você continuar entregando o seu poder pessoal
nas mãos de quem não sabe o que fazer com ele, o resultado será sempre o mesmo ciclo de frustração e vazio. E o grande mistério que a maioria das pessoas ignora é que a espiritualidade não responde ao seu desejo. Ela responde rigorosamente à sua frequência vibracional. Se a sua frequência é de medo, abandono e urgência, o universo e as forças mentores só poderão devolver mais situações de medo, abandono e urgência. Por outro lado, quando você alinha a sua mente com a sobriedade, a firmeza e o amor próprio que Maria Padilha ostenta, a realidade ao seu redor é forçada a se reconfigurar. Só que existe um detalhe escondido por trás dessa firmeza que quase ninguém consegue enxergar à primeira vista, algo que altera completamente o modo como o amor e a atração funcionam. E para compreender como esse detalhe opera no plano invisível, nós precisamos mergulhar naquilo que acontece quando você decide cortar os fios invisíveis da dependência. Os fios invisíveis da dependência são como amarras transparentes que conectam a sua mente ao comportamento das outras pessoas. Toda vez que você condiciona o seu humor, a sua paz de espírito ou o seu valor ao modo como alguém responde às suas expectativas, você está voluntariamente entregando o seu cetro de rainha. E no reino de Maria Padilha, uma rainha jamais entrega o seu cetro para ser manuseado por mãos inseguras ou descuidadas. O maior segredo da verdadeira sedução espiritual não está naquilo que você faz para atrair alguém, mas sim naquilo que você se recusa a aceitar. A força do não é infinitamente mais poderosa do que a força do sim, quando o assunto é magnetismo pessoal. Quando você aprende a dizer não para o desrespeito, não para o tempo esquecido, não para as promessas vazias e não para o afeto economizado, você emite uma onda de choque no plano astral que reorganiza a consideração que os outros têm por você. Observe a postura das mulheres que carregam essa sabedoria oculta. Elas não fazem escândalo, não imploram, não enviam mensagens longas, tentando explicar o seu próprio valor e não perseguem ninguém. Elas simplesmente se retiram no momento em que percebem que o ambiente ou a pessoa não está à altura da sua dignidade. Essa capacidade de se retirar sem olhar para trás é o ápice da força de Padilha, um mistério que causa um impacto profundo e inesquecível na mente de qualquer pessoa. O ser humano é naturalmente movido pelo desejo de alcançar aquilo que percebe como valioso e inalcançável por vias fáceis. Quando você se torna completamente previsível, disponível a qualquer hora e disposta a perdoar tudo, sem que haja uma real mudança de postura do outro, o seu valor percebido cai para zero. Não se trata de jogar charadas ou fingir ser o que não é, mas sim de cultivar um mistério pessoal que guarda a sua energia sagrada apenas para o que é verdadeiro. No mundo espiritual, Maria Padilha é respeitada justamente porque domina as artes da feitiçaria mental e emocional, que nada mais são do que o entendimento profundo da psicologia humana e das leis universais. Ela sabe que a mente humana é atraída pelo enigma, pelo limite bem desenhado e pela elegância de quem sabe o valor do próprio silêncio. O silêncio de uma mulher convicta de seu poder fala mais alto do que qualquer grito ou discussão desesperada. Muitas vezes, o motivo pelo qual você sente uma angústia constante no peito é porque o seu espírito está tentando avisar que a sua energia está vazando. Esse vazamento acontece quando você gasta horas pensando no que deveria ter dito, monitorando redes sociais ou tentando controlar coisas que estão absolutamente fora do seu alcance. Toda essa energia mental desperdiçada é a lenha que alimenta a ansiedade e enfraquece o seu campo protetor natural. Quando a chave de Maria Padilha é girada na sua mente, a primeira coisa que desmorona é a necessidade de controle externo. Você finalmente entende que o único território sobre o qual você tem domínio absoluto é a sua própria mente
e às suas próprias reações. Ao assumir o controle do seu reino interno, o mundo externo para de te sacudir como uma folha seca ao vento e passa a gravitar ao redor da sua estabilidade. A verdadeira mulher magnética é aquela que se tornou a sua própria fonte de preenchimento. Ela não entra em um relacionamento para ser salva, completada ou validada. Ela entra para transbordar aquilo que ela já possui em abundância dentro de si. E quando alguém não consegue acompanhar essa abundância, essa mulher não se desespera, porque sabe que o seu valor não diminui pela incapacidade do outro de enxergá-lo. Existe, porém, um ponto cego perigoso nesse processo que faz com que milhares de mulheres caiam em uma armadilha silenciosa, achando que estão no caminho certo. Elas confundem a firmeza de Maria Padilha com o endurecimento do coração, e essa confusão destrói o magnetismo pessoal em vez de fortalecê-lo. Existe uma diferença abissal entre ser uma mulher firme e dona de si e ser uma mulher amargurada e reativa. Para descobrir como evitar essa armadilha e transformar a dor passada na sua maior arma de atração, é preciso compreender a alquimia secreta que transforma mágoa em poder puro. A alquimia da transformação emocional é o coração do mistério de Maria Padilha. Muitas pessoas acreditam que para ser forte é necessário construir um muro de gelo ao redor do coração, tornando-se fria, insensível e vingativa. Esse é um dos maiores equívocos que distanciam você da verdadeira sabedoria espiritual, porque a amargura é apenas o desespero disfarçado de armadura. Uma mulher amargurada ainda está acorrentada ao passado e à pessoa que a feriu. A verdadeira rainha não guarda rancor, porque o rancor é um lixo tóxico que você carrega esperando que o outro se contamine. Maria Padilha ensina a transmutação imediata da dor. Em vez de guardar a mágoa, você pega a energia da frustração e a utiliza como combustível para a sua própria evolução. A dor de uma decepção não serve para te destruir, mas para rasgar o véu da ilusão e te mostrar exatamente onde você estava se abandonando. Quando você limpa o seu campo emocional do veneno do ressentimento, o seu olhar muda, a sua voz ganha um tom mais firme e o seu campo áurico se expande de forma extraordinária. As pessoas ao seu redor começam a sentir que existe algo diferente em você, uma autoridade silenciosa que não precisa de agressividade para ser respeitada. Esse é o momento em que a sua presença passa a ser desejada e a sua ausência passa a ser sentida como um vazio insuportável. A ausência com propósito é uma das ferramentas mais mal compreendidas do magnetismo espiritual. Não se trata de sumir para fazer pirraça ou para manipular a reação de alguém, mas sim de se retirar verdadeiramente para ocupar o seu próprio espaço vital. Quando você para de nutrir uma dinâmica tóxica com a sua atenção constante, o outro é forçado a confrontar o vazio que a sua falta produz. E é na ausência da sua energia que a consciência do outro acorda. Enquanto você estiver sempre lá, justificando, perdoando antes da hora, cobrando carinho e se desgastando, o outro nunca terá a oportunidade de sentir a sua falta ou de reconhecer o privilégio que é ter o seu afeto. O mistério de Maria Padilha exige a coragem do desapego consciente, a certeza absoluta de que você é o prêmio e não aquela que implora por uma chance na vida de alguém. Essa postura muda completamente a dinâmica de qualquer relação, seja ela amorosa, profissional. As pessoas tratam você exatamente da forma como você se trata quando ninguém está olhando. Se você se negligencia, aceita o resto do tempo de alguém e se coloca em último lugar, o universo apenas espelha essa postura, trazendo mais pessoas que vão negligenciar o seu valor e te colocar em último plano. Para que a chave da transformação funcione plenamente, é necessário fazer uma auditoria honesta na sua própria vida e identificar
onde você tem aceitado menos do que merece, onde você tem se diminuído para caber no espaço pequeno da vida de alguém, onde você tem calado a sua intuição para não incomodar aqueles que só gostam de você quando você é conveniente. Responder a essas perguntas com coragem é o primeiro passo para reivindicar o seu trono. A intuição feminina é a bússola sagrada que Maria Padilha aviva naquelas que a honram. Sabe aquele aperto no peito, aquela dúvida súbita ou aquela voz silenciosa que avisa que algo está errado antes mesmo de haver qualquer prova concreta? Isso não é paranoia, é a sua ancestralidade e os seus mentores te alertando para que você não caia em ciladas mentais. Desprezar essa intuição para agradar os outros é o maior ato de traição que você pode cometer contra si mesma. Quando você passa a confiar cegamente na sua intuição e a agir de acordo com ela, sem precisar de justificativas lógicas para os outros, você se alinha com a frequência das grandes guardiãs. Você para de pedir licença para existir, para sentir e para impor os seus limites. E quando esse alinhamento acontece, algo surpreendente começa a se manifestar na sua realidade material. No entanto, pouca gente fala sobre o fenômeno invisível que ocorre no momento exato em que você decide virar essa chave. Existe um teste espiritual inevitável que toda mulher precisa passar antes de consolidar o seu novo patamar de poder. Se você não souber reconhecer esse teste quando ele surgir, corre o risco de perder todo o progresso e voltar exatamente ao ponto de partida. O teste espiritual do retorno é uma lei quase matemática que atua sempre que você decide elevar o seu padrão vibracional e assumir o seu poder. No exato instante em que você firma o seu pensamento, decide parar de se humilhar e começa a agir com a dignidade de quem carrega a força de Maria Padilha, o passado tenta retornar. Aquele telefone que não tocava volta a tocar. Aquela pessoa distante reaparece com promessas vagas, e velhos cenários se reapresentam para testar a sua firmeza. Esse momento é crucial, porque o universo e a sua própria estrutura psíquica estão perguntando: você realmente mudou? Ou a sua nova postura era apenas um teatro passageiro? Se você cede ao primeiro sinal de atenção barata e entrega todo o seu progresso em troca de uma migalha reciclável, o ciclo se fecha novamente e você perde a sua autoridade espiritual sobre a situação. A sabedoria de Padilha ensina que o passado que retorna, sem uma transformação real e comprovada por atitudes consistentes, é apenas uma tentação para te tirar do seu eixo. Uma mulher verdadeiramente desperta não se deixa levar por palavras bonitas, mensagens de madrugada ou arrependimentos sem frutos de mudança. Ela observa o comportamento com a frieza de uma rainha e a lucidez de quem sabe que o tempo é o seu ativo mais precioso. Passar por esse teste exige o domínio de uma emoção que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo: a solidão temporária. O medo de ficar sozinha é o grande vilão que acorrenta mulheres brilhantes a relacionamentos medíocres e vidas apagadas. No entanto, existe uma diferença gigantesca entre a solidão do coitadismo e a solitude sagrada da mulher que está reconstruindo o seu império interno. A solitude sagrada é o espaço onde você recolhe os seus pedaços, limpa as suas feridas e alinha a sua mente com os seus objetivos mais elevados. É no silêncio da solitude que você aprende a gostar da sua própria companhia, a ponto de a presença de qualquer outra pessoa ter que ser extremamente valiosa para compensar o valor da sua paz. Quando você alcança esse estado de espírito, o medo de perder alguém desaparece completamente, e é exatamente a ausência do medo que te torna inabalável. Enquanto você tiver medo de perder alguém, essa pessoa terá o poder de te manipular e te controlar, mesmo que inconscientemente. Mas no momento em que você perde o medo de ir embora e deixa claro através da sua postura que a sua paz não é negociável,
o jogo vira drasticamente. O outro percebe que você não está mais presa à teia da dependência e que a sua permanência na vida dele é um privilégio que precisa ser conquistado diariamente. A energia de Maria Padilha vibra na frequência da mulher soberana que não teme os caminhos escuros da vida, porque sabe que ela própria é a luz que ilumina o seu trajeto. Essa soberania é sentida até no modo como você cuida do seu corpo, da sua casa e da sua energia cotidiana. Não se trata de vaidade fútil, mas sim do respeito ao templo físico e espiritual que abriga a sua essência. Quando você se veste, se arruma e se cuida primariamente para você mesma, como um ato de devoção ao seu próprio ser, a sua aura brilha com um viço e um magnetismo irresistíveis. Você deixa de irradiar a energia de quem está procurando desesperadamente por um par e passa a irradiar a vibração de quem já é completa e próspera em si mesma. E o universo, por lei de atração, traz para perto de você apenas aquilo que é compatível com essa abundância. Porém, para que esse magnetismo funcione sem interferências e sem desgastes desnecessários, você precisa aprender a dominar o uso de uma ferramenta oculta que quase ninguém ensina a manipular corretamente. Uma ferramenta que atua diretamente no plano sutil e protege o seu poder de olhos invejosos e intenções maldosas. O segredo dessa ferramenta sutil reside no modo como você gerencia o fluxo de informações sobre os seus sentimentos e sobre os seus próximos passos. O mistério do silêncio protetor é a ferramenta oculta que pouquíssimas mulheres conseguem dominar na era da exposição constante. A maioria das pessoas sente uma necessidade quase incontrolável de expor seus desejos, seus relacionamentos, suas vitórias e até suas dores para o mundo exterior. No entanto, na feitiçaria tradicional e na alta magia da vida diária, a energia que é exposta prematuramente perde a sua força concentrada e se torna vulnerável ao olhar alheio. Maria Padilha é a mestra das sombras e do silêncio elegante. Ela sabe que os maiores movimentos da vida acontecem no bastidor, longe da vista dos curiosos e mal intencionados. Quando você aprende a guardar os seus sentimentos, os seus planos e os detalhes da sua vida afetiva em absoluto segredo, você cria uma redoma de proteção intransponível. Ninguém pode sabotar aquilo que não sabe que existe, e ninguém pode interferir no que está sendo gestado na quietude da sua alma. Expor os seus problemas amorosos para amigas, familiares ou redes sociais é o caminho mais rápido para enfraquecer o seu campo energético. Toda vez que você conta uma mágoa para alguém que não tem a capacidade espiritual de te ajudar, você está multiplicando aquela energia negativa e permitindo que opiniões alheias e invejas sutis poluam o seu destino. A mulher inteligente chora aos pés dos seus mestres mentores e resolve suas pendências com a firmeza da sua própria ação, sem precisar de plateia para validar sua dor. O segredo está em cultivar uma reserva misteriosa que intriga e fascina. Quando as pessoas não conseguem ler facilmente os seus pensamentos, adivinhar os seus passos ou prever as suas reações, elas passam a te tratar com um cuidado e um respeito muito maiores. O mistério gera valor, e o excesso de transparência gera familiaridade excessiva, que por sua vez gera o desrespeito. Essa postura de reserva mental não significa agir de forma falsa ou dissimulada, mas sim ter o discernimento de saber quem realmente merece ter acesso ao seu coração. O seu coração é um santuário sagrado e não uma praça pública onde qualquer um pode entrar, sujar e ir embora sem pagar pelo estrago. Quando você passa a trancar essa porta e selecionar a dedo quem tem permissão para entrar, a qualidade das suas experiências muda radicalmente. A energia da rainha atua fortemente sobre os caminhos da prosperidade e do amor, justamente porque ela exige essa postura de guarda alta e dignidade absoluta.
prosperidade e afeto verdadeiro não habitam ambientes desorganizados, mentes caóticas ou corações submissos à pequenez. Para atrair o ouro da vida, seja ele em forma de amor puro ou de abundância material, você precisa erguer a sua taça espiritual com mãos firmes. Muitas mulheres passam anos pedindo por um amor verdadeiro, mas mantêm dentro de si a frequência do abandono e da escassez. Elas esperam que alguém venha de fora para preencher um buraco que só pode ser preenchido pela conexão com a sua própria força interna e com a espiritualidade de luz que as acompanha. Maria Padilha não realiza desejos de quem se comporta como vítima das circunstâncias, mas responde prontamente ao chamado de quem decide se erguer e lutar. Quando você assume a responsabilidade total pela sua vida e para de culpar o destino, os seus ex-parceiros ou a sorte, a sua energia passa por uma purificação imediata. Você deixa de ser uma folha ao vento e se torna a própria tempestade que limpa os caminhos e abre portas onde antes só existiam paredes de pedra. Entretanto, existe um detalhe prático no cotidiano que separa as mulheres que apenas pensam sobre isso daquelas que realmente vivem essa transformação no plano físico. Um hábito diário que atua como um catalisador para acelerar essa mudança de realidade sem que você precise fazer esforço exaustivo. Compreender e aplicar esse hábito diário é o passo definitivo para que essa chave fique permanentemente trancada a seu favor. O hábito da presença soberana é a aplicação prática e diária de todo esse conhecimento no seu mundo físico. Não adianta nada compreender toda a teoria espiritual se no momento da ação você volta a agir com desespero, ansiedade e falta de limites. A presença soberana consiste em observar a si mesma durante o dia e corrigir imediatamente qualquer postura de inferioridade ou mendicância emocional. Toda vez que você sentir a urgência de enviar uma mensagem por impulso, de dar uma satisfação não pedida ou de ceder a algo que fere os seus princípios, faça uma pausa consciente. Respire fundo, traga à memória a imagem da rainha e pergunte a si mesma: essa atitude que estou prestes a tomar é a atitude de uma mulher soberana ou de uma pessoa desesperada? Essa simples pausa de alguns segundos tem o poder de quebrar o automatismo e salvar a sua dignidade. A energia de Maria Padilha se manifesta na voz pausada, no olhar firme e no caminhar sem pressa de quem sabe que o mundo conspira a seu favor. Quando você fala devagar, sem atropelar as palavras para se explicar demais, você demonstra que a sua palavra tem peso e valor. Quando você olha nos olhos do outro sem desviar o olhar com vergonha ou submissão, você estabelece uma ponte invisível de autoridade moral que exige respeito imediato. Outro aspecto fundamental da presença soberana é o desapego dos resultados imediatos. A pessoa que vive na ansiedade quer que as coisas aconteçam exatamente do seu jeito e no seu tempo, e essa cobrança desesperada sufoca o fluxo natural dos milagres espirituais. A mulher desperta plantou a semente, posicionou-se com firmeza e agora aguarda com a paciência confiante de quem sabe que a colheita é inevitável. Essa paciência ativa não é conformismo, mas sim a certeza absoluta de que o que é seu, por direito divino e espiritual, encontrará um caminho até você, desde que você mantenha a sua porta aberta na frequência certa. Se algo ou alguém se afasta da sua vida, quando você assume essa postura, não chore nem se desespere. Agradeça a espiritualidade pela limpeza rápida e pelo livramento, porque aquilo que exige a sua degradação para permanecer nunca foi uma bênção, mas sim uma sentença de sofrimento. A verdadeira proteção de Maria Padilha muitas vezes se manifesta através dos afastamentos dolorosos que você não teve a coragem de fazer por conta própria. Quando a espiritualidade tira uma pessoa podre ou um caminho torto da sua frente, não tente consertar a ponte
que o universo queimou para te salvar. Deixe o fogo levar o que precisa ir, para que o novo, o puro e o grandioso possam finalmente ocupar o espaço vago. Ao longo desta jornada, você percebeu como cada camada desse mistério se conecta para formar uma armadura inquebrável de alto valor, magnetismo e paz espiritual. Você aprendeu que o poder nunca esteve fora, na simpatia mágica ou no controle do outro, mas sim na postura interna com que você decide encarar o seu próprio destino. Agora que você tem esse conhecimento em suas mãos, você não pode mais fingir que não sabe como o jogo funciona. A ignorância é uma desculpa que não serve mais para quem teve os olhos abertos para a verdade da rainha. A decisão de continuar aceitando migalhas ou de se levantar para assumir o seu trono cabe única e exclusivamente a você. Para fechar esse ciclo com chave de ouro e selar esse aprendizado na sua mente e na sua história, nós precisamos sintetizar a essência de tudo o que foi dito e selar o seu compromisso com a sua própria transformação. A chave de Maria Padilha que poucas mulheres conhecem é, em sua essência, o resgate inegociável da sua própria dignidade e do seu valor sagrado. Ela nos ensina que o verdadeiro magnetismo não nasce da dependência, da súplica ou da exposição, mas sim da firmeza serena, do silêncio estratégico e da capacidade de impor limites inabaláveis. Quando você decide parar de perseguir e passa a se posicionar como a soberana do seu próprio destino, o amor, o respeito e a prosperidade deixam de ser um sonho distante e se tornam a consequência natural da sua nova vibração. Se esta mensagem encontrou o seu coração e fez sentido para a sua jornada, deixe o seu comentário abaixo dizendo: eu assumo o meu trono e a minha história. Compartilhe este vídeo com aquela mulher especial que também precisa acordar para a própria força e libertar-se das correntes da dependência emocional. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo o seu espírito e nutrindo a sua mente com sabedoria todos os dias. Guarde esta chave no fundo da sua alma e caminhe de cabeça erguida, porque uma rainha jamais se curva para o desrespeito. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra e logo desaparece e que a inveja alheia está travando toda a sua vida? A verdade é que o olho gordo e cargas espirituais podem fechar suas portas sem você perceber. Por isso, eu preparei um guia prático sagrado, onde você vai aprender a identificar se existem trabalhos ou demandas contra você, cortar todo o mal e aplicar as firmezas certas para destravar seus caminhos financeiros e atrair a prosperidade que é sua por direito. O link de acesso direto está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clique agora, proteja a sua energia e abra as portas da sua fartura. Axé, Laroyé e até o próximo vídeo.